Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, e versículos de número 14 e 15, aonde diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Meus amados irmãos, agora o apóstolo Paulo ele está nos dando uma grande lição. A primeira e principal de todas elas é a importância de buscar Jesus de joelhos, de orar ao Senhor Jesus. Interessante que certa vez me perguntaram, pastor Mário, aonde diz na Bíblia que as nossas orações devem ser feitas de joelhos ou de pé? Meus amados, na verdade, a oração, ela é uma conversa sincera com Deus. Ela é uma conversa sincera porque quando se fala com Deus, não se mente, não se aumenta, não se diminui palavras, nem fatos conversados, contados no momento do diálogo. Quando se fala com Deus, se fala a verdade. Quando se fala com Deus, se expressa exatamente o que está no coração. E falar com Deus. Interessante que a oração não é uma conversa entre duas pessoas no sentido horizontal, mas a oração é no sentido vertical, é de baixo para cima e de cima para baixo. É o homem falando com Deus e Deus, na sua grandeza, falando conosco, respondendo ali as nossas petições e o nosso relato na presença dele. Quanto à posição de orar, queridos, nós vamos observar várias situações na Bíblia. Há na Bíblia o relato de um rei que orou deitado, mas ele estava doente, ele estava adoecido e ele teve que orar deitado. Há momentos na nossa vida que nós não podemos ficar de joelhos, ou seja, tomar uma atitude de reverência diante de Deus. Ficar de pé ou de joelhos é reconhecer a grandeza do Deus que nós estamos conversando e nós tomarmos uma postura, uma posição de reverência diante dele. Por isso ficamos de joelho quando temos liberdade para isso. Por isso ficamos de pé num culto público, por exemplo, quando vamos falar com o nosso Deus, reconhecendo a sua autoridade e a sua grandeza. E, amados irmãos, quando nós não podemos ficar de pé ou de joelhos, nós oramos do jeito que nós estamos. Nós oramos sentados, nós oramos correndo, caminhando, mas importante é não perder o contato com o nosso Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo diz aqui, por causa disso, ou seja, havia uma causa específica, havia um motivo específico. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz uma coisa interessante aqui, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Ou seja, não existe nome maior do que o nome do nosso Deus. E você imagina, é diante desse nome tão grande, é diante desse Deus tão poderoso que nós dirigimos as nossas orações. Lembrem-se disso. Quanto mais reverente, ou seja, quanto mais respeitoso, digamos assim, for o nosso diálogo com Deus, melhor, porque demonstra ao próprio Deus o quanto nós somos reconhecidos e conhecedores da sua grandeza. Agora não se esqueça de um detalhe importante, porque há a possibilidade de nós falarmos diretamente com Deus. Agora, o único mediador desse diálogo chama-se Jesus Cristo.
Está escrito na Bíblia Sagrada está escrito lá na Bíblia que o Senhor Jesus diz: tudo quanto pedires ao Pai, ou seja, nos ensinando qual deve ser a direção da nossa oração, deve ser ao Pai. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ou seja, há necessidade de pronunciar o nome de Jesus Cristo. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. O apóstolo Paulo diz: do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Que Deus nos abençoe, queridos, e que nós possamos nos conscientizar acerca da importância da nossa oração a Deus, da nossa conversa sincera com Deus. E para fechar com chave de ouro, lembre-se que a Bíblia também nos diz que nós devemos orar sem cessar. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você e por sua casa nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que estão comigo, ó Deus, nesse culto doméstico. Eu te peço a tua bênção e eu te peço, Senhor, forças da tua parte para que todos nós possamos continuar felizes na tua presença, para que todos nós possamos continuar de pé e reconhecidos, ó Deus, que o Senhor é grande e que todo quanto levamos à tua presença, o Senhor é poderoso para nos conceder vitória. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, e te louvo por tudo. Amém. Glória a Deus. Agora, queridos, recebam uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos e permaneçamos todos na presença do Senhor Jesus.